Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Câmara Municipal de Itajubá. Terceira sessão ordinária, 29/1/24. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada. Marquinhos, tem que apertar aí, né? Que gentileza, viu? Vereadora Andressa do Coletivo. Presente. Vereador Chiquinho Deusébio. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereadora Enfermeira Rita. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereador Marquinhos Meireles, presente. Vereador Pedro Gama. Presente. Vereador Rafael Rodrigues. Presente. Vereador Robson Vaz. Presente. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Silvio Vieira. Presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta sessão. Votação da ata da última reunião ordinária. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. A ata está aprovada com a ausência do vereador Kenner e do vereador Pastor Silvestre. Temos leitura de correspondência. Sim, senhor presidente. Leitura de correspondência. Correspondência enviada pela Secretaria de Estado de Saúde, Coordenação de Formalização de Convênios. Encaminhada ao presidente da Câmara, vereador Marcelo Kraus. Excelentíssimo senhor presidente, em atendimento ao artigo 116, parágrafo 2º da Lei Federal 8666 de 1993 e ao artigo 26 da Resolução Conjunta Segov-AGE, número 04/2015, informo a esta egrégia Câmara Municipal a celebração de convênio entre a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá e o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde. Seguem abaixo os dados do convênio celebrado. Convênio 1321-002184-2023, objeto, aquisição de bens para o Centro de Hemodiálise, valor R$ 2 milhões. Data da assinatura 26 de dezembro de 2023, vigência 365 dias, publicação em 27 de dezembro de 2023. Tendo em vista as vedações aplicáveis aos anos eleitorais, em especial no tocante ao artigo 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, ressaltamos que a publicidade indevida deste documento, encaminhado em cumprimento de formalidade legal, pode ensejar responsabilização. Sem mais para o momento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Fábio Baquerete Vitor, secretário de Estado de Saúde. Encerradas as correspondências, senhor presidente. Registrando a presença do vereador Kenner e do vereador Pastor Silvestre. Apresentação de projetos. Apresentação de projetos que entram nesta Casa Legislativa e passam a tramitar aqui na Câmara Municipal de Itajubá. O PL número 4766, que dispõe sobre a política de capacitação técnica de todos os servidores do município de Itajubá
no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. O PL 4766, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, e reajuste para os servidores da Prefeitura Municipal de Itajubá e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Lembrando que o projeto 4766 é de autoria do vereador Marquinhos Meirelles. O PL 4768, também de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Itajubá, em conformidade com a Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014, e a Lei Complementar Municipal nº 50, de 27 de dezembro de 2010. O PL 4769, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras da Guarda Municipal de Itajubá, em conformidade com o Estatuto da Guarda Civil Municipal e com a Lei Complementar Municipal nº 50, de 27 de dezembro de 2010, de autoria do Poder Executivo. O PL 4770, que dispõe sobre a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República, e reajuste para os servidores da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências, de autoria da mesa diretora. O PL 4771, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos secretários municipais, procurador-geral do município e do controlador-geral do município de Itajubá, nos termos do artigo 37, inciso 18 da Lei Orgânica do Município, de autoria da mesa diretora. O PL 4772, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores, nos termos do artigo 37, inciso 18 da Lei Orgânica do Município, de autoria da mesa diretora. E o projeto de lei complementar número 132, que dá nova redação à Lei Complementar Municipal número 50, de 27 de dezembro de 2010, em conformidade com o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição da República de 1988 e com a Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo. Os projetos de lei 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772 e o projeto de lei complementar 132, eu baixo as comissões de Constituição, de Finanças e de Obras. Ordem do dia, leitura de parecer. Antes, porém, temos a leitura das proposições sem discussão, as indicações. Ok. Indicações do vereador Chiquinho do Eusébio, de números 107, 108, 113, 114 e 115. Indicações do vereador Dr. Kenner Maia, de números 110, 111 e 112. Indicações do vereador Marcelo Kraus, de números 101, 102, 113 e 104. Indicações do vereador Marquinhos Meirelles, de números 105, 106, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 135. Indicações do vereador Pedro Gama, de números 99, 100, 122, 123 e 124. Indicações da vereadora enfermeira Rita, de números 132, 133 e 134. Indicações do vereador Robson Vaz, de números 118, 119, 120 e 121. Indicações do vereador Silvio Vieira, de números 116 e 117. Encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente. Agora sim, ordem do dia, leitura de parecer, projeto de lei 4760. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao projeto de lei número 4760. Trata-se do projeto de autoria do chefe do Executivo Municipal, senhor Christian Gonçalves Tiburcio e Silva, que altera o dispositivo do Plano Plurianual de Ação Governamental 2022-2025. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2024, por seus membros e infracinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, adequação à técnica legislativa e adequação orçamentária do projeto de lei 4760, desde que observada a ordem de aprovação em relação aos projetos do PPA, LDO e abertura do crédito especial a serem realizadas na redação final
as correções apontadas. Sala da Sessão JK, em 25 de janeiro de 2024. O parecer ao 4761. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final conjunto ao projeto de lei 4761, de autoria do chefe do Executivo Municipal, senhor Christian Gonçalves, que altera dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. Diante do exposto, as comissões apresentam a emenda 01 ao projeto de lei 4761, nos seguintes termos. Emenda número 01 ao projeto de lei 4761. O artigo 2º do projeto de lei 4761 passa a vigorar nos seguintes termos. Artigo 2º. Fica alterada a ação 2364, implantação e manutenção das instituições de residência terapêutica de saúde mental, onde se lê 0208 03 10 301 0012 2364, lê-se 0208 01 10 301 012 2364, que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 da Secretaria Municipal de Saúde, aprovados pela Lei 3.560, de 20 de julho de 2023 e alterada pela Lei 3577, de 6 de dezembro de 2023, passando a vigorar o anexo de metas e prioridades na forma do anexo a esta lei. Assim, as comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2024, por seus membros e infracinados, votam com os relatores, opinando unanimemente, observada a referida ordem de aprovação, bem como realizada na redação final a correção sugerida, no artigo 1º, pela constitucionalidade, adequação à técnica legislativa e adequação orçamentária do projeto de lei 4761. Sala da Sessão JK, em 25 de janeiro de 2024. O parecer ao projeto 4762. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao projeto de lei 4762, de autoria do chefe do Executivo Municipal, senhor Christian Gonçalves, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Diante do exposto acima, as comissões apresentam a emenda 01 ao projeto de lei 4762 nos seguintes termos. Emenda 01 ao projeto de lei 4762. O artigo 4º do projeto de lei 4762 passa a vigorar nos seguintes termos. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, se necessário, os referidos créditos especiais de acordo com os limites determinados no artigo 5º da Lei Municipal nº 3.580, de 13 de dezembro de 2023. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2024, por seus membros infracinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, adequação técnica legislativa e adequação orçamentária ao projeto de lei 4762, após a aprovação dos projetos de lei 4760 e 4761, e sendo realizada, na redação final, a correção sugerida na emenda e no artigo 1º quanto à denominação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos. Sala da Sessão JK, 25 de janeiro de 2024. Parecer ao projeto de lei 4763. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao projeto de lei 4763, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que revoga a Lei 3.073, de 8 de outubro de 2014, que desafetou o bem que especifica, convertendo-o em bem de uso comum do povo. As comissões de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2024, por seus membros e infracinados, votam com os relatores, opinando unanimemente pela constitucionalidade, adequação à técnica legislativa e adequação orçamentária do projeto de lei 4763. Câmara Municipal de Itajubá, 25 de janeiro de 2024. Obrigado, Cleiton. Único turno de discussão e votação simbólica. Requerimento 15. A leitura, por favor.
Requerimento número 15, de autoria do vereador Robson Vaz, que requer ao prefeito municipal que envie a esta Casa Legislativa informações que seguem relativas ao atendimento e apoio às pessoas em situação de rua. Quantas pessoas em situação de rua estão sendo atendidas diariamente, semanal e mensalmente na casa de passagem da Prefeitura após mudarem para o local de atual funcionamento? Quantas refeições estão sendo de fato consumidas diariamente, semanal e mensalmente, discriminando café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia? Quantas pessoas estão ficando diariamente, semanal e mensalmente no período diurno na casa de passagem? Quais as atividades coletivas estão sendo feitas na casa de passagem? É realizado triagem e encaminhamento social com as pessoas em situação de rua? Quantos encaminhamentos foram feitos através da triagem, informando detalhadamente cada caso? Como é feito o transporte das pessoas em situação de rua para a casa de passagem e em quais horários? E como uma pessoa em situação de rua que não tenha ido ao transporte da prefeitura tem que fazer caso decida ir posterior ao transporte cedido pela prefeitura? Enviar documentos comprobatórios e fotos que comprovem a resposta de todas as questões. Com a palavra o autor. Primeiramente, boa noite aos colegas vereadores, aqueles que nos assistem aqui no plenário, o público presente, também que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. Muito boa noite. Nós temos uma demanda que, inclusive, infelizmente, está crescendo na nossa cidade em relação a pessoas em situação de rua, popularmente conhecidos como moradores de rua. E também a Prefeitura, ela fez o convênio da Prefeitura com uma entidade que colocou a casa de passagem da Prefeitura, né, num lugar muito afastado, a caminho da cidade de Piranguçu, em torno de 8 a 10 quilômetros do centro da cidade. E nós sabemos que isso não é recomendável. Então, o Ministério do Desenvolvimento Social prevê, nas suas normativas, que dá prioridade nas áreas centrais ou nas áreas de grande circulação, justamente para facilitar o acesso dos moradores de rua com a casa de passagem ou com o centro pop. A gente sabe também na prática, eu estive lá, que as pessoas que moram no centro da cidade não gostam de ter uma casa de passagem perto de suas casas. Porque as pessoas querem uma solução para o problema, mas não querem que o problema seja perto de si. Né? Então eu quero que resolva o problema, mas longe de mim. Só que não é a política correta. Então, por exemplo, quando é no centro da cidade, se uma pessoa está com fome, ela vai na casa de passagem ou no centro pop se alimentar, vai fazer atividades coletivas, ela vai interagir ali. Muitos vão só para tomar banho, comer e depois volta para a rua. Só que isso já é um ganho, porque às vezes a pessoa começa só para tomar banho, comer e depois volta para a rua, daí faz isso de novo, daqui a pouco ele dorme, daqui a pouco ele vai abrindo possibilidades de ter uma conexão com um técnico ali de psicologia ou assistência social para tentar fazer uma triagem com essa pessoa e encaminhar ela para algum tipo de serviço social ou até mesmo tirar das ruas, né? Tem quem sabe resgatar o vínculo com seus familiares ou reingressar no mercado de trabalho. E também, e principalmente, encaminhar muitas vezes para o tratamento de dependência química, porque infelizmente a maioria das pessoas em situação de rua são usuários de álcool ou drogas ou os dois. Então, com base nessas informações, vamos municiar a gente com a atualização desses dados, visando colaborar com essa realidade, essa triste realidade do nosso município, que eu peço apoio dos colegas vereadores. O requerimento está em discussão. Pastor Silvestre. Senhor presidente, o requerimento do novo vereador Robson é importante, porém eu creio que ele vai ter todas as respostas a qual foi perguntado, mas eu já posso antecipar alguma coisa sobre o conhecimento que eu tenho junto ao centro de triagem. O centro de triagem ele tem sido, ainda que está no bairro do Ilhéus, um pouco distante da cidade, a casa ela permanece sempre cheia. Tá? Por esses dias não estava tendo vagas, porque todos os leitos estavam cheios. A alimentação deles ali é em média de 5, 6, 7 alimentações dia. E, além do mais, o local é um local muito que agradável, onde os moradores, as pessoas em situação de rua, digamos assim,
quando eles chegam lá, muitos estão até permanecendo no local. E dentro do que tem permanecido lá, tem procurado sim se fazer essa triagem. Muitos têm voltado ao convívio da família, mas muitos não querem. Outros têm sido encaminhados para sua cidade de origem. E além do movimento das pessoas migrantes que chegam na cidade. Então, é importante sim, tá? Eu creio que vai chegar essas respostas, né, para o vereador Robson. Isso é muito bom para conhecimento de todos. Mas eu antecipo que o trabalho que está sendo feito é um trabalho digno. Então, eu agradeço a minha fala. Requerimento continua em discussão. Vereador Rafael. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha presencial e virtualmente. A Casa de Passagem em Itajubá, também conhecida como Centro Municipal de Triagem e Acolhimento, CMTA, ela abriga não apenas pessoas em situação de rua, mas também pessoas com vínculo familiar rompido, pessoas vítimas de violência doméstica e vítimas de catástrofe natural. Atualmente, o CMTA oferece às pessoas que lá estão 5 refeições por dia, contando com o apoio do Hospital de Clínicas, da Padaria Morro Chique, Totó, também do Supermercado Pilar. No CMTA, nós temos a promoção do acesso à documentação pessoal civil, a produção de RG, CPF, também o cartão do Bolsa Família, isso com parceria do UAI, outro órgão do município de Itajubá. As pessoas elas são encaminhadas ao CMTA através do CREAS, do Serviço de Abordagem Social, Demanda Espontânea, Guarda Civil Municipal e também a Polícia Militar. E outras instituições que fazem como trabalho voluntário, como a Igreja Católica, através da Pastoral da Sobriedade, ou através também da comunidade evangélica. Há um serviço de transporte dessas pessoas da rodoviária até o CMTA, 8 vezes. 4 vezes embarque e 4 vezes desembarque, em horários ao longo do dia. No CMTA, onde localizava anteriormente, atrás da Praça de Esportes, nós tínhamos aproximadamente 30 pessoas sendo acolhidas. Hoje nós temos 36 pessoas acolhidas. Em 2023, foram 3.444 abordagens e uma média de 600 refeições diárias sendo distribuídas. Esse número todo, ele dobra na operação de inverno. As vagas são dobradas. No CMTA, nós temos formação sobre cidadania, palestras temáticas sobre álcool, drogas, vínculo familiar. Também é oferecido, uma vez por semana, atividade desportiva. Segundo o pastor Samuel, que coordena o CMTA, onde se localiza hoje, 10 minutos se encontra o CMTA do bairro Reborgion. E o ônibus passa também por lá a cada 30 minutos. Então, além dos modos, né, que as pessoas são encaminhadas, CREAS, outros serviços da prefeitura, também há a questão do transporte público. E o CMTA hoje atende com a psicóloga, assistente social, 4 monitores e também uma servidora de serviços gerais. E aqui eu lembro da moção número 25 de 2023, de autoria do vereador Silvio, se eu não me engano, que homenageou a técnica de enfermagem Ângela e a assistente social Lucimar. Então, aos servidores do CMTA, o nosso reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos. Continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Requerimento 16, a leitura, por favor. Requerimento número 16, de autoria do vereador Robson Vaz, que requer ao prefeito municipal que envie a esta Casa Legislativa informações que seguem relativas à soltura de fogos por parte da Prefeitura no Réveillon de 2023-2024. Quem foi o funcionário da Prefeitura responsável pela soltura dos fogos? A Prefeitura tem conhecimento da Lei 3.412, de 7 de abril de 2021, que dispõe sobre a proibição da comercialização, queima e soltura de fogos, de estampidos e de artifícios de efeito ruidoso, sancionado pelo próprio prefeito municipal.
Como foi feita a aquisição destes fogos? Enviar notas ou outros documentos comprobatórios? Com a palavra o autor. Nós aprovamos nesta casa, por unanimidade, a Lei 3.412 de 2021, que proíbe soltura de fogos de artifício com estampido. Projeto de lei, inclusive, que teve como autores o presidente Kraus, o senador Silvio e eu, nós três fomos autores desta lei. E, no entanto, houve um desrespeito, um descumprimento desta lei na virada do ano, na festa de Réveillon, acontecendo no Parque Municipal. Eu falo isso porque eu mesmo estava com a minha família no parque, quando, logo após a contagem regressiva feita pelo prefeito municipal, da virada, né, que chegou-se ali, iniciou-se o nosso presente ano, houve a soltura de fogos no Parque Municipal. Eu filmei essa soltura de fogos, tá? Fogos com estampido, com barulho, e então teve um contexto. Houve uma contagem regressiva por parte do prefeito municipal, soltou-se os fogos e, posteriormente, começou as festividades com os grupos musicais que estavam escalados para apresentar no dia. Então, houve um contexto, não pareceu uma pessoa independente que chegou no parque e soltou. Então, isso vai totalmente contra a lei desta casa, que, volto a falar, 3 autores estamos aqui, eu, mas o Silvio, o Mr. Kraus, aprovado por unanimidade, e aonde numa festa organizada pela prefeitura, no Parque Municipal, a prefeitura que tem que dar exemplo dessa situação. Então, eu acho que o mínimo que a gente precisa é esclarecimentos sobre esse assunto. Requerimento continua em discussão. Vereador Silvio. Uma boa noite a todos. Assim que houve esse fato, eu também fui marcado nas redes, eu vi os vídeos também, mas em nenhum momento identifica quem que fez a soltura, né? E eu entrei em contato com o prefeito, que abominou a ideia de que tenha sido alguém da prefeitura. Portanto, seria melhor a gente buscar outras formas, câmera, né? Talvez até chamar o administrador do parque aqui para a gente poder ver uma melhor forma de saber quem foi, porque tinha muita gente lá também, tinha os comércios, acho importante a gente esclarecer. Continua em discussão. Vereador Robson, na discussão do requerimento, cada vereador fala uma vez. Isso é regimental. Então, eu pediria que respeitasse essa. Bom, vamos continuar a reunião. Nós estávamos no requerimento número 16, que ele continua em discussão. Vereador Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, no requerimento nós temos o questionamento sobre quem foi o funcionário da prefeitura responsável pela soltura de fogos. Como que uma afirmação que um funcionário da prefeitura soltou fogos, e, portanto, querendo saber o nome desse funcionário, né, desse servidor. A prefeitura não fez nenhuma aquisição de fogos com estampido no presente ano, né? E se aconteceu a soltura de fogos com estampido, como foi dito pelo vereador, né? O senhor esteve presente, o vereador Silvio também sabe do ocorrido, que isso seja, que a consequência disso não seja um requerimento, mas uma denúncia. Porque hoje nós aqui aprovamos, como foi dito por unanimidade, uma lei que proíbe a soltura de fogos com estampido. Então, se alguém no parque soltou fogos com estampido, que seja investigado. O modo como o requerimento questiona já dá a entender que foi alguém da prefeitura. E quando nós falamos do contexto da soltura, é muito óbvio e tranquilo que a soltura de fogos no Réveillon seja à meia-noite, né? Eu não acredito que seja coincidência, mas a contagem regressiva, 3, 2, 1, e solta-se fogos.
não deveria acontecer, infelizmente aconteceu, então que nós possamos investigar de fato o que aconteceu, né, com as forças de segurança do município. Por isso, já adianto o meu voto não ao requerimento. Vereador. Pode, vereador. Então, a denúncia sugere que seja feita onde? Perante a Prefeitura, perante a Guarda Municipal, Polícia Civil? O requerimento continua em discussão, vereador Marquinho. Senhor presidente, boa noite, vereadores, público presente aqui no plenário e quem nos acompanha de maneira online. Trata-se, né, de uma denúncia grave. O próprio requerimento, ele já afirma, né, que foi um funcionário da prefeitura que foi o responsável pela soltura dos fogos. Então, realmente, se há, né, este funcionário, conforme está aqui no requerimento, que tem que ser, sim, feita uma denúncia, né, entrado com uma questão criminal contra esta pessoa, porque na data do dia 18 de dezembro, a Prefeitura de Itajubá, ela fez uma publicação dizendo que no Réveillon, né, de Itajubá, não teria queima de fogos. E se uma questão dessa, se um funcionário foi visto ali fazendo esta queima de fogos, né, que o mesmo venha até mesmo aqui nesta casa prestar esclarecimentos, dizendo quem foi o mentor desta ação. Então, eu vejo o senhor vereador Rafael Rodrigues, entenda a sua preocupação quanto, né, essa questão, mas além da prefeitura, estava ali também diversos empresários que têm os seus estabelecimentos comerciais lá no Parque da Cidade. E se for necessário, a gente poderia até convidá-los para estar aqui, né, porque como o parque é uma área pública, né, tinha diversas pessoas ali, né, diversos comerciantes, empresários, que todos possam também estar nesta casa nos ajudando quanto a este requerimento, né? Porque está bem claro aqui quem foi o funcionário da prefeitura. Então, nós temos ali diversos, tem câmeras, né, de segurança também lá da Guarda Municipal que pode ser utilizado, né, para poder levantar essas informações. E levantando, né, a pessoa, sabendo quem foi este funcionário, aí sim, né, entrar aí com uma solicitação junto à Polícia Civil, né, da investigação, junto à questão administrativa, que o mesmo possa pagar aí pelos seus erros, né? E claro, né, se foi a mando de alguém, que este alguém que solicitou, né, que fez aí, né, a liberação da queima desses fogos, que o mesmo também seja punido perante a lei aí 3.412. Tá? Não, a parte, coisa rápida, até visando até a colocação do Marquinhos e do Rafael, como nós ainda não aprovamos o requerimento, nós estamos discutindo o requerimento, que seja feita uma alteração na redação, porque não se sabe realmente se é um funcionário, entendeu? Então, eu acho que é válido, se aprovado, que já peço aqui em tempos, que a diretoria legislativa altere a redação, perguntando se é um funcionário da prefeitura, e não afirmando, porque não se sabe quem soltou, mas embora a festa for organizada pela prefeitura. Entendeu o contexto? Então, vereador, só terminar... o à parte é dentro do tempo do vereador. Já sim, deu mas é 3 só para deixar minutos. claro o adendo que eu quero Então, que faça no requerimento. Então, o seu tempo já acabou. Tá, então, eu gostaria que seja feita uma correção na redação do requerimento, se aprovado. Vereador, na casa de debate, vereador, é um assunto importante. É uma casa de debate. Eu sei que debate. Nós temos que ter o tempo do regimento, mas quando é importante, o mínimo que tem que fazer é respeito de deixar concluir o raciocínio. É uma coisa óbvia. É uma casa de debate dentro de um regimento interno. Os apartes são feitos dentro do tempo do vereador. O tempo do vereador são 3 minutos. Acaba o tempo, acaba o momento da fala.
O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Meu voto é contra. O requerimento foi aprovado com a voto contrário do vereador Rafael. Senhor presidente, E em tempo, só uma pedindo aqui, solicitação aqui, só um minutinho, vereador. Eu gostaria de entender agora, né, que foi aprovado, que o vereador Robson explicasse para a gente. Porque aqui está dizendo funcionário da prefeitura. Tá? Agora eu quero entender se a gente vai. Qual que vai ser a alteração da redação, senhor vereador? Só para a gente ficar vou abrir o ciente. requerimento aqui. Estou entrando no grupo dos vereadores aqui. O vereador Robson. Pode falar, vereador. Porque o senhor mudando o contexto do requerimento, aí vai mudar também outras questões aqui na sua solicitação. Né? Porque o senhor está dizendo que não sabe se é um funcionário, correto? Aí embaixo está dizendo como foi feita a aquisição desse foco. Como que a gente vai... Então, se o presidente O autorizar... senhor quer retirar o isso que eu ia falar, requerimento e retiro, fazer faço uma novamente? nova redação e protocolo novamente. Podemos Pode ser? discutir, O sim. requerimento, o pedido do vereador Robson para retirada do requerimento 16 está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento, então, 16 foi retirado. Requerimento 17. Requerimento número 17, de autoria do vereador Robson Vaz, que requer ao prefeito municipal que envie a esta Casa Legislativa informações relativas às comunidades terapêuticas conveniadas com o município. Quais comunidades terapêuticas têm convênio com o município de Itajubá? Quantas pessoas o município enviou para tratamento nestas comunidades ou em outras comunidades de outras cidades, nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024? Discriminar o tempo de permanência, gasto e número de pessoas por entidade. Quais ações foram realizadas em rede pelas secretarias sociais e de saúde? Com a palavra o autor. Semana passada tive algumas reuniões importantes em Belo Horizonte e assuntos principalmente relacionados à área social e à referência estadual ao CREAD, né, Centro Estadual de Referência a Álcool e Drogas, e aonde uma das principais ferramentas no combate à conscientização e aos efeitos colaterais, enfim, no combate ao álcool e às drogas, são as comunidades terapêuticas. Nós sabemos também que tem outras formas de tratamento, os ambulatoriais, geralmente são os principais meios utilizados pelo poder público, mas as comunidades terapêuticas vêm se mostrando historicamente um grande aliado na eficiência no tratamento das pessoas com dependência. E nós sabemos também, eu já tive várias reclamações de pessoas que viram dificuldade, de entidades, de comunidades terapêuticas, outras entidades que tiveram dificuldades de conseguir o apoio do poder público, né? Então, esse requerimento vem para ver hoje como está o perfil da nossa cidade, da prefeitura, em relação ao apoio às comunidades terapêuticas. Também quero, aproveitando o gancho, num segundo momento, trazermos aqui os profissionais, a própria subsecretária Cláudia Leite deixou o nome dela à disposição, a equipe dela à disposição para vir a Itajubá debatermos sobre tratamento de álcool e drogas, e também sobre o apoio às comunidades terapêuticas, inclusive capacitação para que novas entidades terapêuticas possam se organizar enquanto instituição, com documentação, e participar de repasse de recursos do governo do Estado de Minas, que tem previsão para abrir edital aí no final deste ano. Então, uma notícia boa, e eu quero já adiantar esse assunto, mapear a Estação Itajubá, e também, no segundo momento, ver quais entidades de Itajubá que não recebem fundos hoje. Sabemos que hoje uma referência de organização é o CTL, né? Um grande abraço ao Gustavo, mas também outras entidades que podem se organizar, também participar desse fundo e melhorar no atendimento às pessoas com dependência de álcool e drogas. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 17 está aprovado. Requerimento 18.
Requerimento número 18, de autoria do vereador Robson Vaz, que requer ao prefeito municipal informações relativas ao benefício de aluguel social deste município. Quantos benefícios do aluguel social foram distribuídos à população nos anos de 2021, 2022 e 2023? Enviar documento comprobatório do valor total do ano discriminado por benefício. Com a palavra o autor. Quando fui gestor da área social, juntamente com o ex-prefeito Rodrigo Rieira, nós criamos uma lei municipal, que é a lei do SUAS, lei que implementa o Sistema Único de Assistência Social. E nós também tivemos alguns ganhos através dessa lei. Primeiro, que é oficializar e dar força institucional às esferas já conhecidas, como CRAS, CREAS e outras unidades e órgãos ligados à área social, mas também com novas políticas. E uma delas foi o aluguel social. O aluguel social é uma possibilidade do município pagar aluguel para casos extremos de grande urgência, que envolve principalmente menores e idosos. E nós queremos saber aí como que está sendo gerido, quanto que foi gasto com isso, quantos beneficiados tivemos nesses últimos anos, porque é um benefício muito importante que não pode parar. Obrigado, presidente. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 18 está aprovado. Requerimento 19. Requerimento número 19, de autoria do vereador Pedro Gama, que requer à Prefeitura as informações. Quantas manutenções foram realizadas pela Prefeitura de Itajubá na referida rua? Só um instante, senhor presidente. No requerimento falta, na verdade, vereador, a cópia do requerimento não tem a ementa para a leitura das informações. Temos só os questionamentos, mas não temos a ementa relativa a... Obrigado. A 19. Vamos para o requerimento 20. O Luiz Gonzaga dá uma olhada no 19, por favor. Tá. Pode ser? Requerimento 20. Depois a gente volta para o 19, enquanto o Luiz Gonzaga dá uma olhada. Requerimento número 20, de autoria do vereador Robson Vaz, que requer ao prefeito municipal informações que seguem relativas à locomotiva adquirida pelo Executivo. Enviar cópia do contrato, empenhos e valores discriminados referentes à aquisição da mesma pela Prefeitura. Enviar cópia de nota de empenho ou serviço com valor do transporte da mesma e demais gastos relacionados. Enviar justificativa do interesse público sobre tal aquisição. Enviar histórico da relação que deu origem, e-mails ou mensagens, a este objeto e comprovantes de cotações e demais documentos do processo de compra. Com a palavra o autor. Esse requerimento vem aí prestando informações que nós sabemos aí que nós temos tantas necessidades importantes para o nosso município. Volto a falar, volto a minha reclamação de demora na relação de exames e consulta, na lista, falta de medicamentos, e a zona rural abandonada. E nós vemos aí algumas maquiagens para a nossa cidade. Eu apoio muito a cultura, nós temos que valorizar a cultura. Mas quando a gente vê algumas coisas que dá uma imagem que está apenas querendo trazer a cereja do bolo sem ter o bolo embaixo, o que eu quero dizer com isso? Faltando necessidades básicas para a população. E nós preocupados aí somente com coisas superficiais. No caso aqui, eu vi um contrato e eu quero verificar a procedência, por isso que eu peço esse requerimento. Eu vi aqui um contrato da Prefeitura, contrato 175/2023, onde prevê a aquisição aqui de uma réplica, a confecção de uma réplica de uma locomotiva a vapor.
quer dizer, a compra de uma réplica de uma locomotiva a vapor no valor de quase R$500 milhões. Então, eu quero saber a procedência, o objetivo, o interesse público e demais informações relacionadas a essa possível aquisição aí por parte do município. Volto a falar, R$500 milhões. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 20 está aprovado. Vamos voltar agora ao requerimento 19. Requerimento 19, de autoria do vereador Pedro Gama, que requer ao Poder Executivo informações que seguem com relação às irregularidades e buracos constantemente abertos na rua Francisco Pereira Biloc, altura do número 833, na Vila Olímpica, bairro Reborjão. Quantas manutenções foram realizadas pela Prefeitura de Itajubá na referida rua nos anos de 2023 e 2024? Juntar relatórios das intervenções realizadas. Identificamos que diversas intervenções realizadas pela Prefeitura de Itajubá na referida rua se demonstraram ineficazes, sendo que novos buracos acabaram abrindo dias depois, muitas vezes no mesmo local que havia recebido a intervenção do município. Por qual motivo tal situação tem ocorrido? A Prefeitura possui algum planejamento para a resolução mais definitiva e duradoura deste problema? Informar e detalhar. A Prefeitura vai realizar alguma intervenção para aprimoramento da drenagem no referido local no ano de 2024, informar e detalhar. Com a palavra o autor. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha de maneira presencial e também de forma remota. Já há algum tempo o nosso gabinete vem sendo demandado e procurado com relação a essa demanda de uma rua que é extremamente importante ali na região do Reborjão, bem perto da Vila Olímpica. Para vocês terem dimensão, a rua ela é uma via que necessariamente precisa ser trafegada por quem, por exemplo, transita ali para o loteamento Santa Terezinha, e é uma via que, portanto, durante todo o dia e também durante a noite tem um movimento muito intenso e muito alto, e que ela vem sofrendo com uma abertura constante de uma cratera bem grande, que impede, inclusive, a utilização de praticamente metade da rua. Isso desde o ano passado a gente vem recebendo essas demandas, o município vai até o local, faz a intervenção, e pouco tempo depois o buraco ele volta a abrir. Eu estive semana passada na rua, provocado por alguns moradores e conversando, inclusive, com esses moradores. Se vocês ficarem ali 10 minutos, vocês vão perceber o quanto aquilo atrapalha o tráfego naquela região. E os moradores levantaram, inclusive, a informação de que ali existe uma questão mais estrutural relacionada à drenagem mesmo daquela região. Então, para que nós possamos pautar este assunto junto ao Poder Executivo, buscar esses esclarecimentos, repassar as informações adequadas para a comunidade, também conjuntamente encontrar eventualmente uma alternativa para que essa solução ela possa vir de maneira mais definitiva, eu peço o apoio dos colegas vereadores na aprovação do requerimento. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 19 está aprovado. Requerimento 21. Requerimento número 21, de autoria do vereador Robson Vaz, que requer ao Poder Executivo que envie a esta Casa Legislativa informações relativas às obras que estão sendo realizadas no trevo do Jardim das Colinas, na BR-459. Enviar cópia do processo licitatório completo do Cismas. Enviar cópia completa do processo licitatório da obra, com previsão e autorização para adesão, assim como todo o procedimento realizado pela Prefeitura para a adesão. Enviar a especificidade técnica da licitação de origem e fundamentação jurídica e técnica da Prefeitura para tal adesão, uma vez que não se trata de obra permanente e nem de manutenção, entre outros detalhes. Com a palavra o autor. Vamos lá, para deixar um pouco mais claro. A Prefeitura está fazendo lá uma rotatória maior, né, chamada aí como Trevo Jardim das Colinas. Aquele lugar é um lugar sensível, precisa de uma grande obra ali. Não vejo o aumento da rotatória como algo que seria realmente com o tamanho da importância que aquele local precisa, e muito menos do modo que está a obra hoje. Nós temos uma obra que não prevê
a construção da ponte junto, apenas da rotatória. Então vai afunilar do mesmo jeito na ponte. Mas a questão não nem é essa, a questão é a parte técnica jurídica. A prefeitura está fazendo aquela obra sem ter feito a licitação. Ela pegou carona no projeto do Sismas. O que é carona? É o popularmente chamado de carona, mas ela fez uma adesão numa ata de preço de uma licitação do Sismas. A legislação prevê, atualmente teve alteração da legislação, onde prevê, sim, adesão e ata de preço também para serviços de engenharia. No entanto, as normas técnicas, elas referem-se a serviços de engenharia para manutenção de forma permanente, contínua. E a obra de engenharia na qual a prefeitura fez adesão não é permanente, contínua. O que quer dizer com isso? Você é permanente de manutenção, por exemplo, uma pavimentação de rua, né? Sempre vai ter pavimentação de rua. A construção de um trevo vai construir uma vez só, depois terminou, ficou pronto, acabou. Então não é uma obra contínua, não é uma de manutenção. Então é uma situação onde juridicamente tem muita discussão se uma obra com tamanha complexidade, uma obra que, no meu entendimento, deveria ser feita com um processo licitatório específico, tá? Uma obra específica, isso poderia ser feito uma adesão nesse tipo de construção, onde a adesão, você pega o serviço de engenharia, mas não tem uma obra específica daquela licitação de origem, no caso, para uma rotatória. Só que nem detalhes não tem, porque não consegui achar o processo licitatório no site do Sismas. Né? A transparência ali está meio falha, está difícil acesso. Eu não consegui localizar. Então, eu quero que a prefeitura nos informe todo o processo licitatório do Sismas, como que foi feita essa adesão por parte da prefeitura e qual o respaldo jurídico da prefeitura para fazer essa adesão nessa ata. Porque se realmente o Tribunal de Contas ou a legislação hoje, enfim, entender que pode ter adesão para obras específicas, mesmo através do processo na modalidade de adesão, de carona, como se diz, uma outra licitação, e também algo que seria para algo de manutenção permanente, para uma obra específica de uma única vez, para encerrar, vai ser até algo novo, até enriquecer aí a minha parte jurídica de entendimento. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Vereador Marquinho. Senhor presidente, não é uma obra simples, porque se fosse simples, outros prefeitos já teriam feito. Nós primeiros temos que pensar em quem? Pensar nas famílias que perderam seus familiares naquele local. Nós recebemos aqui a mãe de um jovem, né, que teve aí o seu filho, né, a vida dele perdida na rotatória. E naquele momento que ela estava aqui, dava para ver no olhar de cada vereador aqui, imaginando a dor daquela mãe. Então, não é uma obra simples, nós não podemos, né, querer menosprezar aquele local. Nós temos que se colocar nas pessoas, né, nem que utilizam aquela rotatória dia a dia, mas sim nas pessoas que perderam suas vidas, pessoas que têm, né, sequelas que vão levar para toda a vida de acidentes que sofreram naquele local. Mas eu agora fiquei muito preocupado. Por quê? O Sismas é o consórcio intermunicipal de saúde da microrregião. E eu confesso, né, que fiquei assim preocupado, pois eu não sabia que o Sismas tinha estes contratos de obras. Então, eu gostaria, né, de me aprofundar, né, neste requerimento para entender como que o Sismas ele realizou, né, estas obras desta proporção, conforme a gente está vendo aqui em Itajubá, e aonde, né, onde foi o local que o Sismas fez estas obras. Porque o Sismas é o consórcio intermunicipal de saúde da microrregião do Alto Sapucaí. Então, se realmente o Sismas tem aí, né, obras dessa proporção, conforme, né, a gente está vendo aqui em Itajubá, a gente precisa sim se aprofundar e entender, né, como que foi feito o resgate desta ata.
Requerimento continua em discussão. Vereador Silvio. Boa noite. Acho que a gente não pode esquecer do intuito original do projeto, que é salvar vidas, né? Sobre o fato da ponte, a ponte será feita em um segundo estágio, segundo momento, e o perigo de se embargar a obra devido a ter alterações ambientais seria muito grande. Aí não teria nem ponte e nem trevo. E as pessoas continuariam a ter risco. Então, acho que a gente tem que mais olhar esse lado de salvar vidas. Eu mesmo passo ali várias vezes ao dia, que eu vou muito no hospital da FEP, e é muito difícil passar ali. Só quem passa ali várias vezes ao dia sabe a dificuldade que é, principalmente para motoqueiro e ciclista. Então, acho que é válido, sim, o questionamento do Robson, né, do vereador Robson, mas vamos focar no que acho que, para mim, é o mais importante hoje. Senhor, uma parte, só para responder o Marquinhos. Pode falar. Marquinhos, uma correção. É CIMASP, tá? Processo estatório do 13/2022. Pregão presencial número 12/2022, originário da CIMASP. Obrigado pelo toque. Só uma parte, senhor presidente. Também é outro consórcio municipal. Teria, então, que fazer aí a alteração, né, do requerimento. Como é só uma sigla, eu peço para o Luiz Gonzaga Justamente. depois fazer a correção do requerimento, colocando a sigla do consórcio correto. Mas alguém continua em discussão? Vereador Rafael. O meu voto, até antes da correção do senhor vereador Robson, ele seria contrário, até mesmo pela confusão entre CISMAS e CIMASP. Mas é importante também que nós, enquanto vereadores, tenhamos uma atenção ao fazermos os requerimentos, porque são objetos do nosso trabalho. Quando, por exemplo, um projeto passa por essa casa, passa pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Então, a redação ela é importante na atividade da tramitação dos documentos públicos. Mas também reitero, né, que toda fiscalização em torno da rotatória, né, do Jardim das Colinas seja feita. Não é uma obra simples, é triste, né? Não estou dizendo que o senhor assim o faz, tá, vereador? Mas é triste quando nós vemos nas redes sociais pessoas que desmerecem a obra. Se o trevo Jardim das Colinas um dia foi palco de morte, queira Deus que, após essas obras, não sejam mais, mas sejam sinal de organização e ordem para uma cidade. Então, uma vez mais, parabéns ao prefeito Christian, que de fato está realizando a obra da rotatória no bairro Jardim das Colinas. Continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis, com a devida correção, permaneçam como estão. Requerimento 21 está aprovado. Requerimento 22. Requerimento número 22, de autoria do vereador Pedro Gama, que requer ao Poder Executivo informações relatadas. Mais uma vez, eu necessito da ordem do dia. O requerimento de número 22, que requer as informações que seguem com relação a intervenções realizadas na jazida de matrícula 30.465, acima da estrada Eugênio Fratelli Modena, no bairro Moquém, com intuito de aterro das áreas de matrículas 9.249 e 23.467, localizadas abaixo da referida estrada, conforme resposta do requerimento 198 de 2023. Conforme informações relatadas pelos moradores, que podem ser visualizadas no vídeo disponibilizado no link, foi realizado um corte de terras no local supracitado com o objetivo de criar um novo percurso para escoamento de água advinda do referido terreno. Tal situação, contudo, tem agravado a já calamitosa situação de drenagem de água do bairro, fazendo com que a água desça com ainda mais força na região próxima à padaria Nova Canaã
Estrada Eugênio Fratelli Modena, ocasionando alagamentos e até mesmo a derrubada de um enorme muro de um dos moradores. Bom, continuando a leitura do requerimento número 22, do vereador Pedro Gama, ele requer que sejam respondidos os seguintes questionamentos. A Prefeitura de Itajubá possui conhecimento acerca da referida intervenção realizada no terreno? Ela foi autorizada pelo município? Juntar documentos pertinentes. Em caso negativo, informar quais medidas serão tomadas pela Prefeitura diante da gravidade do noticiado pelos moradores e comprovado pelo vídeo juntado neste requerimento. Em caso positivo, informar se a Prefeitura tem fiscalizado a intervenção realizada. Informar ainda quais providências serão tomadas para mitigar a grave situação ocasionada no bairro Moquém. Com a palavra o autor. Senhor presidente, colegas vereadores, nós já discutimos essa situação no bairro Moquém em pelo menos outras 2 oportunidades nessa Casa Legislativa. Inicialmente, nós questionamos a Prefeitura com relação a uma movimentação de terras que está acontecendo na parte de cima do bairro. A Prefeitura já nos respondeu, nos informando o que se trata essa movimentação de terras, inclusive com um termo de autorização de movimentação de terras assinada pela própria Prefeitura. Na semana passada, nós solicitamos, diante dessa documentação que o município nos forneceu, que a Prefeitura disponibilizasse todos os eventuais relatórios de fiscalização que foram feitos no local para verificar se os termos da autorização estavam ou não estavam sendo cumpridos. Na semana passada eu estive novamente no local, conversando com os moradores, e eles nos relataram um novo fato, que no local em que está havendo a movimentação de terras foi feita uma intervenção, foi aberta uma espécie de uma canaleta, desviando parte da água para um outro ponto, que desce ali exatamente perto da padaria Nova Canaã. Não se sabe ao certo quem fez essa intervenção, mas o próprio texto do requerimento aqui, ao invés de disponibilizar o vídeo, nós achamos melhor juntar as próprias imagens, prints do vídeo que mostram essa intervenção que foi feita ali naquele terreno. E essa é uma situação que, conforme foi relatado pelos moradores, agravou ainda mais a situação daqueles moradores com relação às enxurradas e à grande descida de lama que acontece no bairro diante de qualquer chuva. Para vocês terem dimensão, ali próximo à padaria, tem a casa de um senhor, estivemos lá conversando com esse senhor, ele nos mostrou um baita de um muro que ele tem dentro da casa dele que caiu diante das últimas chuvas que nós tivemos nas últimas semanas. E segundo esses moradores, até essa intervenção que foi feita nessa região, eles não passavam por esse tipo de problema com tanta descida de água e lama, mesmo em chuvas mais fortes já aconteceram no passado. Então, possivelmente, aí exista um vínculo, né, do agravamento dessa situação desses moradores por conta dessa intervenção que foi feita na região que está acontecendo a movimentação de terras. E como a Prefeitura de Itajubá detém a responsabilidade por fazer a fiscalização para verificar se os termos da autorização estão sendo cumpridos, é de suma importância não apenas nós comunicarmos à Prefeitura sobre essa situação relatada pelos moradores, mas também que nós possamos levantar se a Prefeitura já tem conhecimento dessa situação, o que já foi feito, o que poderá ser feito diante disso para que, né, esses moradores que já estão sendo tão prejudicados possam também ter uma resposta e a gente possa encontrar uma alternativa, porque, senhor presidente, colegas vereadores, a situação ali é realmente muito grave. Os moradores estão muito preocupados e não é uma reclamação que vem de um ou outro morador apenas, mas é uma reclamação geral de todos que moram ali naquela região, por isso eu peço o apoio dos colegas. O requerimento está em discussão, vereador Marquinho. Vereador Pedro, né, demais vereadores, requerimento importante, e eu já quero adiantar, fazer um convite a todos os vereadores desta casa. Na quinta-feira agora que passou, nós tivemos uma reunião conjunta aqui das comissões de Constituição, Finanças e Obras, e nós votamos aqui uma solicitação para uma reunião conjunta para tratar deste assunto no dia 8 de fevereiro. Então, na próxima quinta-feira, nós teremos esta reunião aqui nesta casa para tratar
desses assuntos, né, que vem ocorrendo lá no bairro do Moquém, e também a gente vai comentar também de outros bairros da cidade que vem sofrendo com essas questões de alagamento, inundações. E no dia, né, esses dias eu comentei aqui na questão do requerimento, no dia 24 de dezembro de 2023, no domingo, eu estive lá no bairro Moquém, conversando com os moradores, vendo a situação que estava, e foi assim assustador, desesperador. Naquele momento eu liguei para o prefeito, solicitei dele uma atenção da Secretaria de Obras, uma atenção da Prefeitura, e eles encaminharam lá uma equipe, né, na terça, dia 26, para fazer a limpeza daquele local. Só que no próprio domingo, tá, eu quero aqui dizer para vocês que a equipe da Prefeitura, né, estava ali, alguns servidores, entre eles o Elcio, fazendo, né, a primeira limpeza ali, tirando, né, o mais pesado, e realmente foi muito triste de ver o sofrimento que aqueles moradores estão aí vivendo, né, com essa questão. Como o senhor mesmo disse, água ali no bairro sempre teve, né, mas não de inundar as casas e muito menos, né, água com lama. Então é uma questão que eu gostaria, né, que todos os vereadores, se possível, né, aqueles que puderem estar aqui no dia 8, para discutir uma questão importante. Vai estar presente aqui, né, membros do Executivo, da Secretaria de Obras, Defesa Social e Meio Ambiente e Planejamento, tá? Às 13h30. Então, gostaria, né, que o senhor estivesse também presente, todos os vereadores, o nosso presidente também, né, para discutir uma questão muito séria que vem aí trazendo um grande transtorno e prejuízos à nossa população. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 22 aprovado. Requerimento 23. Requerimento número 23, de autoria do vereador Pedro Gama, que requer informações que seguem com relação ao controle dos casos, ou melhor, com relação ao programa de regularização fundiária. Em resposta ao requerimento de informação número 184 de 2023, a Prefeitura de Itajubá informou que a Prefeitura não possui relação com a empresa Forset Administração de Documentos Imobiliários Limitada. Contudo, é possível observar que todo o material de divulgação da referida empresa, em vídeo e em banner, contém o logotipo da Prefeitura de Itajubá, inclusive a menção expressa de que a Prefeitura é apoiadora da empresa. Nesse sentido, questiona-se: a Prefeitura de Itajubá é apoiadora da empresa Forset no referido programa? Qual apoio está sendo dado? Em caso positivo, informar por qual motivo a Prefeitura decidiu dar apoio à referida empresa e não a outras que possam atuar no mercado. Foi feito algum chamamento público? Há algum edital publicado? Tal situação não fere gravemente o princípio da impessoalidade da administração pública? Informar se a Prefeitura de Itajubá auxiliou na produção de banner de divulgação da empresa, inclusive conjuntada de documentação. Se a Prefeitura é apoiadora da referida empresa, por qual motivo a resposta do requerimento número 184 de 2023 trouxe a informação enganosa de que a Prefeitura não possui relação com a empresa? Que apoio a Prefeitura tem dado às famílias que desejam regularizar seus imóveis, mas não possuem condições de renda para tal? Juntar toda a documentação envolvendo a participação da Prefeitura de Itajubá no referido programa de regularização de imóveis. Com a palavra o autor. Senhor presidente, colegas vereadores, o presente requerimento é necessário para que se tenha um esclarecimento sobre essa situação. O que acontece? Diversos moradores, cidadãos itajubenses têm nos procurado já há algum tempo com relação a algumas assembleias que têm sido realizadas nos mais distintos bairros, divulgando um programa de regularização fundiária. Esses moradores vão até essas assembleias, é feita uma apresentação para eles sobre a possibilidade de regularizar os imóveis, aqueles que, né, estão com imóveis em situação irregular, e ao final é inclusive repassado um orçamento, né, para aqueles que desejassem contratar o serviço desta empresa, de tal forma que essas assembleias e esta oferta de serviço está sendo realizado pela iniciativa privada por uma empresa
até aí nenhum problema. O que acontece é que esses moradores nos procuram justamente perguntando qual que é a participação do poder público nesse processo, tendo em vista que em toda a divulgação que é feita nessas audiências consta expressamente a presença da menção de apoio Prefeitura de Itajubá. Então, nos banners existem essas mensagens. No material em vídeo que é divulgado pela empresa é mencionado que a Prefeitura de Itajubá é apoiadora da empresa. E nós já no passado fizemos um requerimento de informação para a Prefeitura, justamente solicitando um eventual contrato, convênio ou qual a relação da Prefeitura de Itajubá com esta empresa neste programa de regularização fundiária. E a Prefeitura nos respondeu, estou aqui com a resposta do requerimento aberto, que a Prefeitura de Itajubá não possui relação com a empresa, e aí vem o nome da empresa. Então, as informações estão um tanto quanto contraditórias nesse sentido, né? E isso continua causando várias dúvidas a esses moradores. Para que nós possamos esclarecer de vez essa situação, eu acho muito pertinente que esse requerimento ele possa ser aprovado e, com certeza, nós levarmos as informações corretas e adequadas à cidade de Itajubá. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 23 aprovado. Requerimento 24. Requerimento número 24, de autoria do vereador Pedro Renó Gama, que requer informações que seguem com relação ao controle dos casos de dengue no município de Itajubá. Juntar boletim epidemiológico mensal dos casos de dengue no município de Itajubá. Quais medidas o município tem tomado diante de possível risco de epidemia de dengue no estado de Minas Gerais? Com a palavra o autor. Senhor presidente, colegas vereadores, todos nós estamos aí acompanhando com muita apreensão o alto número de casos de dengue que nós estamos vendo em todo o estado de Minas Gerais e no sul de Minas não tem sido diferente. Isso vem sendo pauta de discussão a nível de todo o estado de Minas, inclusive pela imprensa, a IPTV mesmo tem aí veiculado diversas matérias justamente expondo, né, a importância de poder público e sociedade civil se conscientizarem e se preocuparem diante dessa situação no nosso estado. E é muito importante que nós, vereadores, acompanhemos também como está, né, o enfrentamento à dengue no nosso município, quantos casos confirmados nós já temos, como tem sido a atuação por parte da Prefeitura de Itajubá. E, logicamente, lembrar aqui também o papel que todos nós temos enquanto cidadãos, né, que cada cidadão tem de fazer a sua parte aí com as medidas que já é de conhecimento de todos para evitar realmente a multiplicação do mosquito. Então, por isso, eu peço, por gentileza, o apoio dos colegas vereadores na aprovação do requerimento. Requerimento está em discussão. Requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 24 está aprovado. Requerimento 25. Requerimento número 25, de autoria da vereadora Andressa, do coletivo, que requer ao prefeito municipal informações e documentos referentes às políticas públicas de planejamento familiar no município de Itajubá. Todas as unidades básicas de saúde ofertam ações de planejamento familiar, detalhar a implementação da lei do planejamento familiar no município de Itajubá e encaminhar as ações desenvolvidas pelas equipes. Para o acesso a métodos contraceptivos definitivos, cirurgias de esterilização, além dos critérios previstos na legislação federal, qual o protocolo adotado pelo município? Anexar fluxograma adotado pela Secretaria de Saúde desde o início do planejamento familiar até a realização da cirurgia. A laqueadura tubária e a vasectomia são métodos ofertados pelo SUS. Quais os critérios para a realização de cada um dos métodos? Atualmente existe lista de espera para a realização dos procedimentos de vasectomia e laqueadura? Se sim, informar o número de homens e o número de mulheres que aguardam a realização do procedimento. O procedimento hoje, bem como a data de cada um dos pedidos de unidades de saúde de referência do paciente solicitante.
Existe algum plano de trabalho visando atender em tempo adequado às eventuais demandas reprimidas? Nos últimos 3 anos, quantas vasectomias e quantas laqueaduras foram realizadas na rede pública do município de Itajubá? Onde são realizadas? Informar quantitativos por ano e tipo de cirurgia. Qual o custo das cirurgias de vasectomia e laqueadura para o município? Detalhar por tipo de cirurgia e enviar cópia dos documentos pertinentes. Informar quantos pacientes já tiveram pedido de cirurgia de esterilização negado entre os anos de 2021 até a data da resposta do presente requerimento, bem como os motivos que justificam ou justificaram a negativa. Há instituições particulares conveniadas com a Prefeitura de Itajubá para a realização da laqueadura e vasectomia. Detalhar informando a lista das instituições, o número e tipo de procedimentos realizados por mês desde 2021 até a presente data. A disponibilidade de medicamentos, insumos e dispositivos básicos para a realização do atendimento do planejamento familiar tem atendido à demanda, informar valores, fontes de custeio e dispensa mensal dos referidos itens nos últimos 6 meses. Com a palavra a autora. Primeiramente, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora enfermeira Rita, o público que nos acompanha presencialmente de forma remota. Bom, queria aqui destacar, né, que o planejamento reprodutivo e familiar ele é uma política pública de saúde e a gente sabe que para essa política ser colocada em prática é necessária organização dos serviços e dos processos para que sejam desenvolvidas ações tanto educativas quanto clínicas, visando o atendimento das questões que envolvem a pré-concepção, a investigação inicial, a abordagem sobre a infertilidade, o acesso às tecnologias de reprodução assistida, quando necessário, e também a contracepção, que é o caso da esterilização cirúrgica voluntária, desde que respeitados todos os critérios de uma lei que nós já temos em vigência desde 1996, que é conhecida como a Lei do Planejamento Familiar. E essa lei ela foi atualizada em 2022. Então, o planejamento familiar e todos esses serviços de saúde que envolvem a questão reprodutiva são direitos tanto dos homens quanto das mulheres. A população ela tem o direito de fazer a sua escolha reprodutiva, de ter acesso a informações qualificadas e ter acesso aos métodos contraceptivos que escolherem. E por isso, nós estamos aí colocando este requerimento para ter informações também sobre as ações desenvolvidas pelas equipes que atuam na nossa cidade, tendo em vista a questão do planejamento familiar. Como estão as ações de orientação individual, se há palestras sendo feitas, ofertas de contraceptivos, como que estaria ocorrendo isso na nossa cidade. Então, é importante que nós possamos aí entender o cenário dessas políticas na nossa cidade e, por isso, nós pedimos o apoio de todos. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento Meu voto é contra. O requerimento 25 está aprovado com o voto contrário do vereador Rafael. Requerimento 26. Requerimento número 26, de autoria da vereadora Andressa do Coletivo, que requer ao prefeito municipal informações e documentos sobre as políticas de acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva das mulheres no município de Itajubá. Quais as ações empenhadas em nosso município tendo em vista garantir o acesso integral aos serviços de saúde sexual e reprodutiva? Quais são os métodos e procedimentos contraceptivos ofertados no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Secretaria de Saúde de Itajubá? Qual a frequência da distribuição descentralizada dos contraceptivos nas unidades básicas de saúde de nossa cidade? Detalhar quais os métodos e procedimentos estão disponíveis na unidade de saúde do nosso município. Qual a taxa de procura e adesão das mulheres em relação ao dispositivo intrauterino, o DIU? Ocorreu alguma mudança nas ações de adoção do método citado na pergunta anterior? Especificar.
Como tem sido realizada a capacitação prática e treinamento dos profissionais das equipes de atenção primária de saúde, de forma a ampliar e garantir o acesso desburocratizado aos métodos e procedimentos contraceptivos e respeitar o protagonismo e autonomia das mulheres. Detalhar, incluindo possíveis alterações técnicas e protocolos em vigência. Há ações de planejamento familiar e distribuição de métodos contraceptivos realizadas com as mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade extrema. Detalhar. Com a palavra a autora. Assim como o tema central do requerimento anterior, este requerimento ele tem como tema um direito previsto em lei. Então, eu não estou falando aqui de algo que nós não... Né, algo distante. Né? Inclusive, eu disse aí que uma das leis ela foi atualizada em 2022. Sabe-se, né, que é dever do Estado assegurar esse acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, que foi o tema anterior, e também informação e educação e a integração da saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. A gente teve a informação, né, foi veiculada a informação de que um hospital de São Paulo se recusou a colocar, né, o dispositivo intrauterino, o DIU, em uma paciente por questões religiosas. Um hospital particular, né, mas isso nos alertou em relação ao cumprimento da Lei 14.443, por exemplo, que em 2022 revogou uma outra lei anterior. E, desde então, nós temos a dispensação de autorização do cônjuge para o procedimento de laqueadura nas mulheres. Isso foi um avanço muito importante. Então, as mulheres elas não precisam da autorização do cônjuge para a realização da laqueadura, que é o caso deste método contraceptivo, e nem para a colocação do dispositivo intrauterino, que é o caso aí do método recusado pelo hospital que foi aí veiculado nas notícias. Um outro avanço que nós tivemos em relação à saúde reprodutiva das mulheres foi a diminuição de 25 anos, né? Era 25, passou para 21 anos, a idade mínima para se acessar, né, esses métodos definitivos, que seriam a laqueadura e a vasectomia. Então, assim, são avanços que a gente foi conquistando aos poucos, tanto os homens quanto as mulheres, avanços que permitem, sim, um planejamento familiar. Isso é uma política pública, né, aprovada em lei, garantida por lei, e nada mais, nada menos, né, não deixa de ser o nosso papel fiscalizar a implementação disso na nossa cidade. O requerimento está em discussão. Vereador Rafael. Os requerimentos números 25 e 26, como bem disse a senhora vereadora, estão correlacionados e são digitados, né, algumas palavras aqui: planejamento familiar, saúde sexual e reprodutiva. Por fim, a proposta final é a contracepção, uma política de antinatalidade, e nós devemos priorizar a promoção da vida e da vida plena a todos. Por isso, eu votei contrário ao requerimento número 25 e 26, e vou votar contrário ao número 26, porque eu entendo que o requerimento é como uma promoção à política de antinatalidade. Requerimento continua em discussão. Vereador Robson. Eu, em relação aos requerimentos 25 e 26, quero justificar de uma forma única também. Eu penso que eu também sou contra as políticas abortistas ou que incentivam esse tipo de situação, porém são requerimentos que pedem informações. E eu sou a favor sempre do esclarecimento. O esclarecimento eu acho que é sempre bem-vindo. Eu penso que quanto mais informação, mais esclarecimento, menos ignorância nós teremos. Então, por isso que eu estou votando favorável aos dois requerimentos. Por favor, senhor presidente. Permite, vereador Robson. Apenas fazendo uma correção, houve uma tentativa de distorção do objetivo dos requerimentos. Ele não tem como foco qualquer política abortista. Ele tem como foco
a política de planejamento familiar e a política que visa a saúde das mulheres. Isso está previsto em lei. Basta acessar essas leis, né, que já estão vigentes há muito tempo, inclusive uma delas desde 1996. Então, só para esclarecer e impedir que ocorra aí o desvio do real objetivo do nosso requerimento. Requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Meu voto é contra. O requerimento 26 foi aprovado com voto contrário do vereador Rafael. Requerimento 27. Requerimento número 27, de autoria da vereadora enfermeira Rita, que requer ao prefeito municipal informações sobre os pacientes amputados, visando assegurar a acessibilidade e inclusão social para aqueles que necessitam de dispositivos que auxiliam na locomoção, proporcionando mais autonomia e melhorando a qualidade de vida. Dentre as questões que gostaríamos de abordar, destacamos: qual é o procedimento adotado em nossa cidade para que os pacientes possam adquirir próteses? Poderia fornecer informações sobre a quantidade atual de pacientes amputados em Itajubá? Quais são os serviços de acompanhamento oferecidos antes e após a amputação que a cidade possui? Com a palavra a autora. Boa noite a todos. Essa solicitação de informações sobre os pacientes amputados em nosso município é fundamentada no compromisso com a promoção da inclusão social e no amparo àqueles que enfrentam desafios de locomoção. É importante que saibamos o fluxo de atendimento para que possamos informar as pessoas que nos procuram. Por isso, eu peço o apoio desse requerimento aos nobres vereadores. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Requerimento 27 está aprovado. Para o grande expediente, nós temos 3 inscritos: vereadora Rita, vereadora Andressa, vereador Marquinho. Por favor, vereadora Rita, 5 minutos. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade, Chiquinho. Boa noite a todos. Estou com câncer. Tratamento como quimioterapia e radioterapia já foram realizados. Hoje, não existe mais a possibilidade de cura. Mas não quero sofrer com dor, com falta de ar, não quero ser peso para os meus e não quero passar o restante dos meus dias no hospital. Essa história se repete em muitos lugares no país. E essa história eu já escutei diversas vezes na minha vida profissional. Ultimamente, tem passado um filme pela minha cabeça em relação aos pacientes que fizeram parte da minha vida. Foram tantos Josés, tantas Marias, tantos Antônios, tantos pacientes que morreram sozinhos, sem os seus familiares, morreram com dor, cheio de tubos e sondas. A vida passa muito rápido, mas as memórias são para sempre. Precisamos pensar em uma cultura de cuidados, precisamos pensar no envelhecimento e na morte. E que há frases como, se eu morrer, ela não existe. Existe só uma, quando vou morrer. Precisamos estar preparados, pois vai acontecer para todos nós. Muitas vezes me pego pensando naqueles pacientes em fase terminal que cuidei, onde a preocupação da equipe era se eles iam ficar viciados em morfina. Mas chegamos agora, ao final de 2023, em que a lei foi aprovada. E precisamos celebrar a plena ação da Política Nacional de Cuidados Paliativos com garantia de financiamento. É mesmo uma alegria e esperança para aqueles que não podem pagar por uma assistência digna e de qualidade. Porém, devemos ter o compromisso, o comprometimento e a coerência com a lei. Cabe a nós, enquanto legisladores, cobrar para que seja cumprida. Saber que os pacientes terão medicação para a dor, dieta integral àqueles que estão com sonda, atendimento de profissionais capacitados e humanizados é um sonho se tornando realidade.
Para os pacientes que precisarem de atendimento em ambiente hospitalar, esse cuidado seja feito com acolhimento e humanidade. Cada pessoa, em sua jornada final, merece ser tratada não apenas como um caso clínico, mas como um ser humano único, com suas histórias, sentimentos e dignidade. E para encerrar, gostaria de citar a frase de doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Os cuidados paliativos não são bonitos, não são lindos, mas sim necessários. A verdadeira pronúncia da palavra morte é amor. E a verdadeira pronúncia da palavra dignidade é cuidado. Obrigada e uma ótima semana para todos. Com a palavra, a vereadora Andressa, 5 minutos. Toque, toque, toque. Quem? É a Polícia Federal. Não, gente, aqui é apenas a Andressa, representante do mandato coletivo Nossa Voz, que vai usar o grande expediente para tratar de outros temas importantes e não precisa ninguém fugir de barco ou de qualquer outro meio de locomoção. Eu gostaria de falar de educação e destacar que ontem ocorreu a abertura da Conferência Nacional de Educação, a sua etapa nacional. Nós, o mandato coletivo, esteve presente na etapa territorial, tivemos aí representantes na etapa estadual, e agora está ocorrendo em Brasília, até amanhã, até o dia 30, a etapa nacional. Gostaria de destacar também o quanto esse momento é importante e demonstra o rompimento com tudo que nós vivemos desde o golpe de 2016 até o final do governo da morte. Nós estamos nessa conferência unidos em defesa da escola pública, democrática, popular, gratuita, laica, inclusiva, de qualidade social como direito. E eu gostaria aqui, de também mandar um abraço para a professora Yalim, da Unifei, que está nos representando, e também para a Cleusa e Elisa, da Superintendência, que estão lá acompanhando de perto toda a mobilização. E nós precisamos estar atentos aos movimentos do empresariado nacional da educação, que estão defendendo aí o investimento moderado na educação pública, para continuar mantendo lucro. Entendam, são grupos que querem destruir a escola pública, buscando alcançar os seus objetivos por meio do sucateamento da estrutura física e também do rompimento dos laços de reconhecimento entre os docentes, os discentes, a família, para impor a privatização como uma solução final. E a gente sabe que muitos desses movimentos têm sido feitos através do diálogo liberado com o próprio gestor da Pasta Nacional da Educação. Isso é muito triste. E como nós estamos aí para criticar a ação de qualquer governo, qualquer ação que nós consideramos que seja incoerente, então nós não poderíamos deixar de também manifestar o nosso repúdio em relação a isso. E quem acompanhou ontem a abertura da CONAI, assim como eu, também tem colegas presentes na conferência, sabe que os gritos mais fortes ontem foram: a educação voltou, e os pedidos, claro, de revogação do novo ensino médio, um tema extremamente importante, além do Fora Lehman. Isso representa a denúncia da abusiva ocupação das fundações empresariais na gestão pública. E, por isso, nós precisamos estar atentos e continuarmos aí lutando contra todos os discursos e práticas que defendem a meritocracia, o empreendedorismo da individualização. A gente sabe que, se for dessa forma, os nossos jovens pobres não terão futuro ou qualquer perspectiva de futuro. E gostaria de aproveitar também os últimos minutos para
relembrar, né, que neste dia 29 de janeiro, o Brasil celebra a luta da população trans. O Dia da Visibilidade Trans é marcado oficialmente desde 2009 e está no calendário do Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, o Brasil ele ainda está na liderança do vergonhoso ranking dos países que mais matam trans no mundo. Nós seguimos também na luta todos os dias, na contramão de todo esse ódio e preconceito pelo direito e pela liberdade de todos. Tenho ainda mais alguns segundos, então vale também informar que as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos, estão abertas e nós, o Mandato Coletivo, vai divulgar algumas informações, né, na nossa página e informações que vão auxiliar aí os nossos estudantes na hora da inscrição. Acompanhem. No mais, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Vereador Marquinhos, 5 minutos. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Hoje a minha fala neste grande expediente é para prestar contas à nossa população. Primeiramente, no dia de hoje, eu estive com o secretário de Saúde, Dr. Nilo. Durante a reunião, nós discutimos duas questões que estarão acontecendo este ano, né? Dois assuntos importantes, que é o segundo Fórum Sul Mineiro de Autismo, que irá acontecer nos dias 15 e 16 de maio, no Teatro Municipal Cristiane Rieira, com a presença de diversos profissionais da área da saúde e também, né, com as instituições aqui da cidade de Itajubá. Vai ser um evento para dialogar, para debater as políticas públicas voltadas ao TEA, Transtorno Espectro Autista, aqui no município de Itajubá. O outro evento, né, que vai acontecer no mês de agosto, é o segundo Simpósio Sul Mineiro da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual, que vai ser um evento realizado com a Prefeitura e com a PAI aqui de Itajubá. Eu quero agradecer a todos membros da PAI aqui de Itajubá pelo carinho, pela confiança em mais um evento que estaremos realizando juntos aqui na cidade de Itajubá. Na semana passada, eu estive em uma reunião importante no Sebrae e quero agradecer a analista Andresa pelo carinho, pela acolhida, pela atenção em um tema tão importante que é a capacitação, né, e aos nossos jovens, principalmente aqueles de escolas públicas que estão aí no ensino médio. Nesta reunião, estava presente o fundador da empresa Nest Digital, o senhor Nestor Soares, e ali houve, né, alguns apontamentos das maiores necessidades de oportunidade para os jovens de Itajubá e ficou ali, né, acordado de ser construído, de ser planejado um curso técnico de desenvolvimento e tecnologia. Este curso, com certeza, vai trazer aí grandes oportunidades e vai despertar em nossos jovens, né, quanto à questão, né, do desenvolvimento do nosso ecossistema e das oportunidades que as empresas de tecnologia terão aqui, né, para os nossos jovens, aqueles, né, que estão aí finalizando o ensino médio. Aí vai ter a oportunidade deles estarem, né, fazendo estes cursos técnicos totalmente gratuitos e aí sim, né, ter aí uma oportunidade melhor no mercado de trabalho. A outra questão que eu gostaria, né, de registrar foi a que deu entrada nesta casa no dia de hoje, o projeto de lei 4766, de nossa autoria, que dispõe sobre a política de capacitação técnica aos servidores municipais no atendimento às pessoas com transtorno espectro autista. Eu quero agradecer, né, as dezenas de mensagens de familiares, de pessoas, né, que estão envolvidas com esta causa tão nobre aqui em Itajubá e dizendo, né, da importância de um projeto de lei dessa natureza e já adianto aqui, né, a todos os nossos vereadores para nos ajudar na aprovação deste projeto o mais breve possível para que possamos ainda este ano já iniciar essas capacitações. E a outra questão que eu fiquei muito feliz, né, é ver o ofício que foi encaminhado a esta casa
pelo secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, Dr. Fábio Baquerete, a quem eu tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho, quanto à questão da hemodiálise da Santa Casa de Itajubá, o convênio de R$2 milhões. E nós temos aí, em breve, este novo centro de hemodiálise, né, que já está finalizando a obra, e eu tenho que dizer aqui da minha alegria de poder fazer parte deste momento tão importante, que foi aí a liberação deste recurso no valor de R$2.500.000 para a obra da hemodiálise da Santa Casa. E quero aqui agradecer ao deputado federal Eros Biondini, né, por este apoio, por esta atenção especial a Itajubá, e principalmente tratando do caso aí da Santa Casa de Itajubá, este recurso de R$2,5 milhões, que foi um recurso vindo para Itajubá através do governo do Jair Messias Bolsonaro em 2022, e hoje, né, a população de Itajubá será aí muito beneficiada, principalmente aqueles que fazem tratamentos de hemodiálise na Santa Casa de Itajubá. Que Deus abençoe a nossa semana, que Deus ilumine a nossa cidade, e a todos uma boa noite. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião ordinária. Obrigado.